Uma boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Reis. Nós estamos reunidos em nome do GFrater, Grupo Espírita de Fraternidade Albino Teixeira, para abordarmos o tema importante, inclusão e acessibilidades na casa espírita. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Juliana Reis, eu sou morena, tenho cabelos escuros na altura dos ombros, e o meu cenário tem uma parede amarela no fundo com uma janela de madeira, tá? Agora, neste momento, eu convido a nossa coordenadora, Cássia Diniz, para fazer também a sua apresentação e falar a respeito um pouquinho da nossa apresentação de hoje. Seja bem-vinda, Cássia, boa tarde. Boa tarde, Juliana, muito obrigada. Eu gostaria de dizer que é uma alegria imensa estar aqui hoje falando desse assunto, que é um assunto tão importante, né, para todos nós, principalmente do movimento espírita. Precisamos pensar mesmo na inclusão, né, na casa espírita. E vou fazer minha audiodescrição. O meu nome é Cássia Diniz, sou mulher, eu tenho a pele branca, o cabelo castanho claro, curto, eu tenho os olhos castanhos escuros, né? Estou usando uma blusa azul marinho e eu estou em um ambiente que tem ao fundo uma parede branca. Eu estarei hoje como mediadora do evento, estarei repassando para a nossa facilitadora as dúvidas, os comentários a respeito do tema. Muito obrigada. E eu gostaria de te convidar para fazer a nossa prece inicial. Com alegria, Cássia, muito obrigada. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a mais alto. Senhor, Pai de misericórdia, nós te agradecemos por essa oportunidade bendita de, com esse tema tão importante, ampliar o nosso conhecimento e o respeito ao próximo. Que todos os corações presentes neste momento estejam dispostos a receberem os ensinamentos de amor pregados pelo nosso guia e modelo, nosso Mestre Jesus Cristo. Rogamos, Senhor, por tua infinita misericórdia, nos fortalecer a cada novo dia. Que todos nós tenhamos a vontade e possamos empenhar os nossos esforços para nos tornarmos pessoas melhores a cada novo dia. Senhor, abençoe os nossos corações, que nós estejamos atentos à nossa caminhada, à caminhada de todos os que estejam ao nosso redor, que nós possamos nos aproveitar de todas as ferramentas evolutivas que estão disponíveis ao nosso redor. Permita, Senhor, que nós possamos, através da nossa vontade, aproveitar as oportunidades e nos capacitar para sermos melhores a cada novo dia, melhorando também a vida daqueles que estão ao nosso lado. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nessa oportunidade maravilhosa, nós apresentamos e agradecemos ao grupo de surdos espíritas GES pela parceria através das intérpretes de Libras, tá? Nossa reflexão de hoje vai contar com as intérpretes Cirlei Braga e Kátia Rigueira, né? Nós temos aí na tela a Eliane. Seja muito bem-vinda, Eliane. Muito obrigada. Eliane Alves vai ser a nossa facilitadora desse importante trabalho na tarde de hoje. Então, só explicando um pouquinho a dinâmica, a gente vai falar sobre esse tema tão importante, né, que nós precisamos conhecer, nós precisamos participar, nós precisamos fazer parte, né, e dar o nosso melhor. Então, mais informações vão aparecendo aí nos banners que são colocados no rodapé do vídeo, tá? A Eliane vai fazer a explanação desse tema, para que a gente possa conhecer melhor, e isso vai levar cerca de 40 minutos a 1 hora. E depois, no finalzinho, a gente vai deixar um espaço aberto para dúvidas que possam surgir. Então, quem estiver nos assistindo, pode entrar aí nos comentários e fazer a pergunta, tá? Pode esclarecer todas as dúvidas, que é importante que a gente se intere, que a gente participe, né? Que a gente seja parte e que a gente não fique com dúvidas, para a gente conseguir agir melhor, auxiliar melhor, né? Nesse tocante à inclusão e acessibilidades, em especial na Casa Espírita, que é o tema da nossa tarde de hoje. Então, as perguntas, elas vão ser anotadas aqui nos comentários, e no finalzinho a Cássia volta com vocês para poder esclarecer e não ficar nenhuma pendência, não é isso, Eliane? Isso, correto. Eu vou te convidar agora, Eliane,
para poder fazer a sua audiodescrição. Eu já vou colocar aqui na tela para vocês. Kátia, seja muito bem-vinda, boa tarde. A Kátia é intérprete de Libras e ela vai acompanhar o trabalho para que todos possam participar, tá? O importante é que seja acessível a todos. Eliane, seja muito bem-vinda, que você seja envolvida nas melhores vibrações, tá? Eu vou ficar aqui nos bastidores e a gente vai continuar. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Cássia, do grupo de estudos, do grupo espírita Gefrater, pelo convite, por estar aqui, né, trabalhando essa temática tão importante que é a inclusão e acessibilidade nas casas espíritas. Eu sou uma mulher que tem os cabelos castanhos, pele branca, estou em um ambiente neutro, com parede branca revestida com madeira. Bom, eu fui convidada para conversar com vocês um pouco, falar um pouco sobre acessibilidade e inclusão na casa espírita. A primeira questão que a gente pensa é por quê? Por que falar de acessibilidade e inclusão nas casas espíritas? Nosso objetivo principal, né, é estimulá-los a buscar práticas inclusivas nas casas espíritas, visando melhorias neste ambiente, tornando esse ambiente mais fraterno, inclusivo e humanitário. Nós sabemos que a casa espírita ela tem um espaço onde as pessoas, né, procuram acolher uns aos outros, mas quando a gente pensa no contexto da diversidade, a gente encontra inúmeras barreiras e inúmeras dificuldades. E esse espaço, ele precisa ser mais inclusivo, né? E essa inclusão, ela requer um conhecimento nas especificidades, ela requer um olhar diferenciado para que a gente consiga se aproximar das demandas, das necessidades específicas daquelas pessoas que necessitam de um contexto mais inclusivo. Bom, através quando nós falamos, né, de acessibilidade, nós também falamos da inclusão. A gente vai identificar que acessibilidade e inclusão são palavras que estão interligadas. A gente não tem como falar sobre inclusão deixando de falar sobre acessibilidade. Um ambiente inclusivo, ele prevê e provê um espaço acessível, que vai proporcionar condições de igualdade para as pessoas, que as pessoas possam frequentar este ambiente. Então, pensar em inclusão é pensar nas acessibilidades. A gente fala em acessibilidades porque são diversas, né? Isso vai considerar a demanda de cada um. Nesse contexto, é importante que a casa espírita ela desenvolvam trabalhos que vão além desse acolhimento. Ela precisa proporcionar ajustes necessários para promover essa acessibilidade que é tão importante para que haja inclusão. Então, a gente está vendo que inclusão e acessibilidade são palavras que estão totalmente interligadas. Não é possível desenvolver inclusão sem promover as acessibilidades necessárias, né? E quando eu promovo acessibilidades necessárias, eu vou desenvolver esse processo de inclusão. Dessa forma, a gente consegue apropriar, colocar esse ambiente de forma mais inclusiva. Então, se a gente pensar do ponto de vista conceitual, a gente está falando aí de acessibilidade, se a gente pensar do ponto de vista conceitual, o que seria, então, essa acessibilidade que a gente tanto ouve falar, né? A acessibilidade é a possibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida usufruir dos espaços ou das relações sociais com segurança e autonomia. Então, se eu pensar que a acessibilidade, eu preciso colocar aquele ambiente, aquele espaço em condições adequadas para que o outro tenha tanto segurança quanto autonomia para poder ir e vir naquele ambiente e usufruir do ambiente da maneira como todos usufruem.
Quando eu penso em acessibilidade, eu estou dizendo que eu preciso trabalhar, adotar, né, várias medidas que serão capazes de eliminar todas as barreiras. Pensar em acessibilidade não é apenas pensar no contexto arquitetônico, a gente pensa e é necessário pensar arquitetonicamente. No decorrer do nosso diálogo, vocês vão identificar que a acessibilidade vai além dos aspectos arquitetônicos. E um dos mais complexos, né, é a acessibilidade atitudinal, que envolve as relações e as interações de um com o outro, porque eu posso fazer uma rampa, eu posso oferecer um elevador para que a pessoa, por exemplo, né, vou pegar aqui uma pessoa cadeirante, tenha acesso à casa espírita, e essa pessoa chegar nesse espaço não ter a acessibilidade a situações que são fundamentais e importantes, principalmente nos aspectos do conhecimento, né, da informação, do conhecimento. Então, não é só o aspecto físico que nós vamos proporcionar a acessibilidade. Então, é para além do aspecto físico. É assegurar o acesso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e dando as condições necessárias para que ela tenha, né, a plena e independente fruição de suas potencialidades no convívio social. Quando a pessoa com deficiência ela chega num ambiente e esse ambiente é acessível, essa pessoa ela terá possibilidades de se sentir confortável neste ambiente onde ela está, ok? Bom, dando continuidade aqui, nós vamos... deixa eu só buscar aqui o meu conceito, que eu queria ler para vocês, mas se eu não achar aqui, só um minutinho. Bom, estou seguindo aqui para não interferir aí no trabalho com a intérprete de Libras, aí eu estou seguindo aqui o meu PowerPoint sem interferir na visibilidade da intérprete de Libras. Quando nós falamos de inclusão, eu tenho o autor Romeu Sazak, que ele conceitua a inclusão da seguinte maneira. Ele diz que a inclusão social é como o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir os seus papéis na sociedade. Então, se nós pegarmos aqui o conceito do Sazak, que traz para a gente, né, essa questão de que a inclusão social, ela envolve tanto o sistema que vai se organizar para trazer, preparar, para trazer as condições para que as pessoas convivam neste ambiente, como nós também que vamos assumir, né? A pessoa com deficiência assume esse lugar e a pessoa que não tem a deficiência também assumindo esse ambiente, esse lugar. Então, isso é uma relação de mão dupla. Tanto um quanto o outro é responsável pelo processo de inclusão. É uma responsabilidade que ela passa pela responsabilidade social, não é só uma responsabilidade de uns ou de outros, né? E uma das questões importantes aqui da inclusão, que é para a gente pensar, é que na inclusão somos nós que adaptamos o ambiente para receber o outro. Não é o outro que tem que se adaptar para estar em algum ambiente. O que isso modifica? Porque antigamente as pessoas não se preocupavam em organizar um ambiente inclusivo.
E aí a pessoa com deficiência que chegava no ambiente procurava inúmeras possibilidades para estar conosco, né? Vamos dizer assim, estar com a sociedade. Então, essa relação da inclusão, ela envolve uma relação direta de mim com o outro, né? Uma relação direta entre um e o outro. Bom, e aí a gente pode usar um comentário que está no Livro dos Espíritos, que eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte, no número 803, que diz assim: todos os homens são iguais diante a Deus? E Kardec responde: sim, todos tendem o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Ou melhor, não foi Kardec, né? Responderam para Kardec. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aqui a gente identifica o quanto, né, que nós temos uma relação com a igualdade que é pensada, não a igualdade, é uma igualdade que respeita a diferença. Somos todos iguais perante a Deus. Somos todos iguais. Mas essa igualdade, ela só existe a partir da diferença. Ela só existe a partir do respeito à diversidade. Quando eu respeito a diferença do outro, estamos fazendo com que o outro seja igual a mim, né? Porque nós estamos respeitando essa diferença. Então, estamos todos preservando a igualdade. Só se preserva a igualdade mediante o respeito à diferença, né? Todas essas mudanças, elas acontecem, as mudanças relacionadas à inclusão, elas acontecem dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto social. Então, por isso é tão difícil a gente lidar com a inclusão. Por que é complexo, né? A gente tem discutido a inclusão tantos anos, desde a década de 1990, né? Desde a década de 90, discutindo a inclusão, e até hoje a gente tem essa dificuldade, principalmente na casa espírita, que ainda temos, é um tema pouco discutido. Nós já tivemos grandes avanços, né, na inclusão, mas ainda com muitas limitações, porque isso depende muito de um contexto social e cultural.